Estamos aqui. Mas só que, porém, nós escolhemos um tema sobre aprender com os mais velhos. E nós falamos no princípio sobre Jesus dizendo bem-aventurados, sobre a bem-aventurança, nos ensinando quando ele estava aqui na terra, mesmo. Mas, porém, hoje, por exemplo, o que nós possamos pegar aquilo que Jesus ensinou para os nossos dias de hoje, para que nós possamos prosseguir para frente. Nós escolhemos esse tema, mas, porém, está caindo, o assunto está mudando, nós estamos mudando o assunto. Então, Jesus ensinou para nós, no capítulo 24 de Mateus, ele falando aos seus discípulos, dizendo para os seus discípulos no versículo 4 de Mateus, versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dizei quando serão essas coisas e que sinais que haverá da tua vinda e do fim do mundo. O 4, respondeu Jesus. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvirão de guerra, rumor de guerras. Olhai e não assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Nós vemos que Jesus ensinando para nós, no versículo 29 desse capítulo, no versículo 29 do capítulo 24, ele disse: e logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então passará o céu, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Isso foi um alerta que ele estava nos alertando. Mas no Antigo Testamento já existiam as profecias a qual a respeito desse acontecimento. Nós vemos que Daniel capítulo 7, ele nos informa a respeito dessas coisas também. No capítulo 7, versículo 13 de Daniel, bendito seja o nome do Senhor, Aleluia. que hoje vive e reina para todo sempre. O fogo tem que pegar. O fogo pega no pavio que fumega, e é hoje que ele vai pegar. O 13 disse assim: eu estava olhando na minha visão à noite, da noite, e eis que vi nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se aos anciões
de dia e fizeram chegar a ele. E foi dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Esta profecia realmente está para cumprir em brevemente. E a palavra de Deus disse em Marcos capítulo 13, versículo 32, 33, Marcos 13, 32. Bendito seja o nome do Senhor. Então, 14, meu Deus do céu, hoje eu estou enrolado. Mas, vamos desenrolar agora. Então diz assim, o 32. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é um alerta a qual o nosso irmão mais velho está nos ensinando. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor. É como se fosse um homem viajando e deixasse tudo aos teus servos. O senhor está falando aí, sobre o reino de Deus. O reino de Deus, o presbítero Zé Roberto, ele é mais do que um homem velho. Porque o homem velho, ele vai chegando e vai perdendo as suas forças, né? Só que o reino de Deus, ele vai renovando as suas forças. Cada dia que passa, mais força o reino do céu tem para libertar o povo, né? O salmista fala sobre isso no Salmo 90, versículo 12. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. O salmista, ele nos fala aqui, né, que é para a gente aprender a contar os nossos dias. Irmãos, o cabelo branco é sinal de honra para o ser humano, né? A velhice quer dizer que você rompeu várias barreiras que alcançou de tal maneira, né? O nosso pastor acabou de chegar aqui, está ali acabando de orientar ali. Daqui um pouquinho ele estará aqui sentado conosco, graças a Deus. Deus levou, teve ali a atividade e agora está aqui conosco. Mas o salmista nos fala, presbítero, sobre nós aprender a contar os nossos dias. Irmãos, a velhice não é doença não, presbítero Zé Roberto. Como muitas pessoas colocam. A velhice, ela traz várias coisas. Primeiro, que você conseguiu vencer muitos obstáculos, inclusive o coronavírus, né? Outro, a velhice, ela te traz experiência para o Senhor transmitir para o outro. Amém? Né? Papai? Pode.
Nós vemos que a palavra diz assim, Jesus nos ensinando a respeito que nós possamos aguardar essa vinda. Ele se comparou como um homem que partiu fora da sua terra, deixando a sua casa, a autoridade dos seus servos, como ele fez. Quando Jesus partiu, ele disse, vós fareis as obras maiores ainda do que eu fiz. Então hoje está na mão dos servos, nós somos servos de Cristo. E cada um com sua obra. E pediu o porteiro que vigiasse. Então disse, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o vosso Senhor da casa. Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo ou pela manhã. Porque vindo de imprevisto, não vos acheis dormindo. Essas coisas que vos digo a todos, vigiai. Nós sabemos que cada vez que passa... Agora eu quero falar sobre o velho. Velho não entra no céu, não. Você sabia disso? Você sabia que velho não entra no céu? Porque todo dia que você medita na Bíblia, você tem que ficar mais novo. Porque se nós era velho no pecado. Se nós fosse envelhecendo no pecado, o que nós conseguíamos entrar no céu? Tem que ser novo. É por causa disso que eu estou com 70 e vou tentando de novo. Você quer mais 70? Mais 70. Mais 70. Nós estamos tentando chegar no céu. Então, cada vez que faz, nós estamos renovando. Nós aprendemos a experiência dos mais velhos. Igual Jesus ensinava, já espelhado no Velho Testamento, a qual ele falou com aquele jovem rico. Ele disse, o que farei eu para herdar o reino? Ele disse, guardará os mandamentos. Isso eu sei. Ele disse, não matará, não roubará, não furtará. A mesma coisa Moisés ensinou, recebeu lá de Deus, lá no capítulo 20 de Êxodo, respeito de não matarás, não furtarás, não adulterará, não terá outros deuses diante de mim. Primeiramente, o que nós temos que ensinar? Nós temos que conhecer Deus. Cada dia que nós conhecemos, então nós estamos renovando. A Bíblia diz um versículo, que eu esqueci o nome, é Salmo, o versículo agora, que fala assim, renovarão as nossas forças como a águia. Subirão com asas como águia. Subirão. Isaías, né? 41. Subirão como a águia, renovarão as suas forças. Ainda depois da sua velhice dará fruto, mas velhice da carne. Mas na Bíblia Sagrada você tem que estar todo dia novo. Todo dia renovando. Porque ela é uma fonte de água viva, que alimenta o nosso interior, a nossa alma, para que nós possamos naquele dia estar limpo. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra que nos foi falada. Como purificará? Observando conforme a tua palavra. Amém? Pode ir. Isaías 40, né? Por 41 40. Onde fala que, né, os que esperam no Senhor, né? Renovarão. Fala, né, 40, 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam. É bom esperar? Não. É fácil? Não é fácil. É difícil, né, pastor? É difícil, mas é gostoso, né? Como é que o senhor fala?
fosse fácil. Isso tem um ditado aí que até nós falou pro seu parar de falar. É bom porque é ruim. É bom porque é ruim. Seria melhor se fosse pior. Se é... Mas quanto pior, a gente vê no sentido de... Sim. Bom, em primeiro lugar, né? Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Acho que já justificaram aqui o meu atraso. Eu tive um compromisso familiar, mas deu tempo de chegar aqui, pelo menos para o amém, né, para a gente orar e impetrar a bênção apostólica. Eu acredito que já está indo para quase uns 40 minutos aí de live. Nós louvamos ao Senhor. O assunto é sobre a velhice. Aprendendo com os mais velhos. A minha sogra fala que não quer ficar velho, morre cedo. Morre cedo. Né? Não quer ficar velho, morre cedo. Mas nós sabemos que é uma idade em que a pessoa, se ela plantou, né, presbítero Roberto, se no seu passado ela teve um bom plantio, se ela tem, digamos assim, a oportunidade agora de estar colhendo, né, de ter um bom relacionamento familiar, porque muitas vezes na correria do dia a dia, né, pastor Paulo, a pessoa, ela querendo dar o melhor para a família, às vezes ela deixa a desejar na questão da presença, mas nunca é tarde. E esquece até mesmo dela. Até mesmo dela, mas nunca é tarde para estar recuperando, para estar colocando a casa em ordem, né, e ter aí uma velhice, digamos assim, uma terceira idade. A gente fala velhice porque o corpo, né, nós sabemos que por causa do pecado ele perde o seu vigor. Todos nós. Um dia eu já tive cabelo assim, a cabeça toda, o cabelo era pretinho, né, castanho, mas hoje já está perdendo, está enrugando, né, as pernas, como é que tá as pernas hoje? É a mesma velocidade de antigamente? Já está na marcha. E os moedores? E os moedores, como é que são os moedores? Os moedores são os dentes, né? Estão caindo. Os dentes estão, né, sentindo o desgaste da vida. Mas o que eu digo, né, em relação a hoje, a oportunidade das pessoas que já têm assim a sua idade, já entrou na idade doenta, né? Doenta, 40, 50, 60, 70, 80, 90, é a oportunidade de estar curtindo a família. E hoje, com a experiência daquilo que já viveu, de estar ali orientando, direcionando aos mais novos. Eu confesso aos irmãos que eu sempre tive, desde a minha meninice, esse prazer em estar me assentando com pessoas mais velhas, né? Com pessoas mais velhas que eu, mais experientes que eu. Quando a gente se junta ao sábio, a gente se torna mais sábio ainda. Porque eu sempre tive comigo que é muito mais fácil a gente aprender com quem já sabe, do que a gente ficar dando cabeçada. Eu sempre tive o desejo de ouvir as pessoas, porque elas têm muita coisa a falar e acrescentar. Eu não sei se foi abordado aqui, na vinda eu já liguei ali, né, o vídeo, a live, mas não dá para voltar do início para ver, só depois que termina que a gente consegue ver o todo. Mas uma coisa eu acompanhei. Mas a gente sabe que na questão da nossa caminhada sobre a face desta terra, nós iremos enfrentar lutas, problemas, dificuldades. E muitos que hoje já atingiram essa maturidade, essa terceira idade, muitas vezes elas se sentem desprezadas. Porque parece, ela muitas vezes ela mesma traz isso da vida dela, que ela já não tem mais utilidade. Por quê? Porque muitas vezes o mundo é aquela questão, né? A pessoa, quando é nova, ela quer emprego, não quer aceitar, por quê? Porque não tem experiência. Aí a pessoa tem a experiência e às vezes precisa do emprego, já não querem mais, por quê? Por causa da idade. Diz que é muito problema, mas não é. Nós sabemos que os mais velhos podem frutificar. Eu vi, acho que foi o pastor Paulo falando a respeito de Abraão, né, na sua idade já avançada, né, foi quando Deus usou. Ele já tinha os seus 90 anos de idade, aliás, 75 anos de idade, quando Deus chamou ele. Aos 90 fez a promessa. Né? Já com a promessa de e aos 100 teve a promessa realizada. Nós podemos dizer assim a respeito, mas tem velho que não dá para ensinar a gente. Não, tem. Vamos chegar lá. Tem. Até como não fazer. Por causa de quê? Porque nós temos que ficar velho, mas tem que ficar inteligente. Cada dia tem que renovar. Sabe por quê? Porque a gente, tudo que a gente vive na Terra, aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vive.
Aí, por que que existe muito chato, muito velho chato? É porque está vivendo aquilo ali. Ele se entrega A chatice. à chatice. Mas você está Eu falando, tenho- né? O senhor falou que o senhor não é velho, né? Porque velho é o diabo, né? É o velho diabo. É o diabo. Mas a gente tem esse entendimento, você falou assim, sempre os mais velhos têm uma coisa a ensinar. Nem Ensinar. que seja como não fazer. É, Nem que seja como não ser. É. O diabo, quando eu chegar a ficar velho, não vou ser Igual desse ele. jeito. Né? o que eu quero dizer é o seguinte: tem velho que você não vai aprender com ele. Você vai acabar se atolando lá no buraco. Porque ele não consegue controlar, ele vive aquilo, viveu tanta murmuração. Por fim, ele não dá para ensinar a gente. E outra coisa que a gente tem que entender, O velho tem que ser conselheiro, apaziguador, ter paz. Eu dei um exemplo Eu aqui, espero de vós. Igual Jeremias falou assim: o que estão esperando de vocês? Paz. Então leva paz. Velho tem que levar paz. É paz igual. Não por fogo. eu dei um exemplo aqui do pastor Ari, eu vi isso aí. entendeu? Do pastor Ari, um homem já de idade, e é de exemplo para nós. Né? Às vezes a gente começa a oração aqui 6 horas. Ele chega, dobra o joelho, só levanta a hora que o senhor. E não tem carro. E não tem carro. Ninguém vai trazer, não. Não tem carro. E às vezes já teve. Até ouvi um relato do nosso presbítero que falou que ia dar carona para ele, Uhum. só que demorou um pouco a mais. De repente o irmão dele, né, que também já tem seus 80 80 e poucos anos, ficou e esperou a carona. Só que ele foi embora. foi embora. E ele, onde ele mora é morro acima, né? E aí quando foi levar o irmão dele, olha quem tá chegando em casa? Ele. Andando, a pé. E aí eu Não tem tempo ruim pra até ele. citei, né? Aquele 96 anos, fica aí 30 minutos orando mesmo. E às vezes É um temos exemplo. temos É um jovens exemplo. que não conseguem orar 2 minutos, pastor. Coração do gato. Nem sentado o camarada não consegue ficar. Mas aquilo que a gente vê em relação a que a gente tem que ter um entendimento, porque nós um dia já fomos mais jovens. Sim. Somos jovens, né? É. Mas já fomos mais jovens. E os mais velhos da nossa época reclamavam da gente, do nosso comportamento. Que a gente não tinha reverência, que a gente não tinha jeito, isso, aquilo outro. Né? Sempre tinha o chato. Aquele que não compreendia a questão do vigor da mocidade. Hoje, nós sabemos que se nós não vigiarmos, nós iremos nos tornar chato com os mais jovens. Por que não? Porque na minha época, a minha época já passou. Já era. É hoje. Hoje é o presente que a gente vive. E nós temos que lutar para estarmos sendo exemplo. E eu gostaria de compartilhar, já para nós estarmos encaminhando para o final, um texto que me veio à mente para poder estar compartilhando. É uma passagem muito conhecida, não sei se vocês falaram a respeito disso, mas quando Deus permitiu, né, estabelecer o reino em Israel, o povo pediu, né, um rei, né? Aí veio lá da tribo de Benjamim, foi o Saul, reinou 40 anos. Aí depois da tribo de Judá, nós até vamos estudar a respeito, e temos estudado a respeito da origem de Davi, que reinou mais 40 anos. E aí Davi recebeu a promessa do Senhor, que da família dele, né, jamais se apartaria o cetro. Veio o seu filho Salomão, que reinou mais 40 anos. E a palavra de Deus fala que ele foi mais sábio, né, dos homens que já existiram, e com toda a sabedoria fez lenha pra caramba, né? Aprontou pra caramba. E aí, depois dele, veio o seu filho Roboão, que o sucedeu. E a palavra de Deus nos diz lá na primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, fala que a gente sabe que está aparecendo, eu acho que naquela época de Israel estava aparecendo o Brasil hoje, que era imposto até o talo. Era imposto. Aí os líderes das tribos vieram falar com o Roboão. Olha, é o seguinte, seu pai, para poder manter todo aquele reinado, esplendor, a glória, ele sobrecarregou de imposto. Baixa o imposto para nós aí, vai ficar mais fácil. E aí o que o Roboão fez? Ele foi tomar conselho com os mais velhos. Né? Em primeiro lugar foi com os mais velhos. Os mais velhos falaram com ele. E aqui teve aqui, ó, 1 Reis 12, versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles, né, ou seja, os anciãos, os mais velhos, falaram:
Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpião. Olha só, esse é conselho que se dá. Isso é conselho de se ouvir e colocar em prática. Mas foi isso que esse moço, né, que esse jovem rei fez. Não ouviu o conselho dos anciãos, sábios. Né? E ele falou: se você for servo, porque o rei, ele foi colocado para ser servo, para poder cuidar do povo, para poder orientar e direcionar o povo, e não para poder explorar. Mas a gente viu que o reino ali, né, que veio com Saul, veio se fortalecendo com Davi e com Salomão, acabou, vou nem dizer rachando, né? Porque 10 tribos se separou dele e ficou somente com 2. Ele ficou somente com a tribo de Judá e de Benjamim. Então nós vemos que aquilo que o presbítero José Roberto falou agora há pouco, né, nós sempre iremos aprender com os mais velhos. Sempre iremos aprender. E é claro que nós, como mais velhos, temos que buscar no Senhor sabedoria para estar direcionando, orientando, né, e deixando um legado para a nova geração. Porque se até lá Jesus Cristo não voltar, nós iremos partir. E que povo, que crentes nós iremos deixar para estar nos substituindo? Eu sempre digo aqui novamente, a minha geração, eu senti falta. A minha geração, eu senti que não foi como a geração, por exemplo, de Josué, que sucedeu Moisés. Né, que Moisés preparou o líder. Moisés deixou em condições. Já a minha geração, eu sinto a minha geração como a geração que sucedeu Josué, porque Josué não preparou um substituto. Nós começamos falando sobre isso. Hoje está faltando. Que Moisés preparou Josué para suceder ele. E mesmo assim, aquele povo que foi quando Josué foi assumir, não quis, porque achou Josué novo demais. E estava com 80 anos. Né? E estava com 80 anos. É o que o senhor acabou de falar. Josué não preparou o outro, foi virando uma bola de neve. Até chegar um tempo em que cada um fazia mas o que via na cabeça. Assim como precisa ter os mais idosos para aconselhar, também tem que ter os mais novos para receber. Muitas vezes esse daí aconselhou e não recebeu. Ele falou o seguinte, ó e talvez vê o que é melhor para vocês. Eu e minha casa vamos servir o Senhor, vocês decidam. Né? Porque muitas vezes a gente não pode deixar a opção. Muitas vezes você tem que chegar e falar assim, é isso, tem que mostrar. Porque a liderança muitas vezes não é só a gente trabalhar, o que você acha, não é isso não. Muitas vezes tem que chegar e falar assim, ó, a direção é essa, né? Nós vamos fazer isso. Porque se deixar cada um... O que nós vamos fazer? Tomando opinião... Qual que é a cor que nós vamos pintar essa igreja? Daqui a pouco tem até o preto, né? Vai estar onde preto e colocar umas luzinhas aí. Aí surge tudo. Não é verdade? A gente tem experiência disso aí, sabe como é que é. Então, meus amados irmãos, a gente tem que estar valorizando os nossos irmãos, as nossas irmãs que já atingiram uma certa idade. Tá? Muitas vezes a gente fica, muitas vezes os mais jovens ficam aí questionando, porque às vezes os mais velhos ficam questionando a questão dos usos e costumes, porque a nossa igreja ainda tem os usos e os costumes, mas muitas vezes alguns estão testando o sistema, tentando implantar uma nova modalidade, mas isto, meus amados irmãos, não é salutar.
Porque a palavra de Deus nos diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Se você faz, você está em desobediência, aquilo que não é prática no nosso meio. E aí, mas meus irmãos, é por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua multiforme maneira de agir, Ele permite que tenha vários tipos de igrejas, vários tipos de congregação, que prega aqui, só Jesus Cristo salva, batiza, cura, né? E em breve voltará, batiza com o Espírito, e em breve voltará para buscar a igreja. Então você pode decidir servir aonde você quiser, desde que seja um lugar que pregue a salvação vem somente através de Jesus. Tem igreja aí que corta o cabelo, né, tipo Joãozinho, né, que usa uns brincão, que usa uns batom daquele jeito, usa calça comprida, mas nós sabemos, eu estou falando isso aqui, mas eu nem sei entrando nessa vibe aí, de que nós temos que obedecer aquilo que nos é determinado. Inclusive, nós não temos a prática de termos o quê? Que negócio? A barbinha. Barbinha. Porque hoje está na moda. Não sei se é por causa da esquerda que está aí, que eles gostam da barba, e aí está em evidência, mas voltou, porque de tempos em tempos o mundo lança, né? Que tá na esquerda aqui não gosta não. De jeito o senhor não gosta não? Mas a gente sabe que, por exemplo, é pecado ter barba? Não é, mas não é o nosso hábito, não é o nosso costume. Tá? A nossa... Não separa, né? Parece que é duas fontes. Você está de um lado ou do outro. Parece que você é ou não é? Tá, meus irmãos? Então não fique chateado, tá? Mas a gente diz isso aí, porque senão você fica na contramão. Senão você fica dando murro em ponta de faca. E isso não é bênção, as coisas acabam não fluindo na sua vida. É melhor deixar o Espírito Santo agir e trabalhar na sua vida. Não é por força e nem por violência, mas é quando você tiver o entendimento. Assim como tem muitas pessoas que estão frequentando a casa do Senhor e elas acham que não devem dizimar. Isso, aquilo, outro. Não deve ofertar. E também não deve ofertar. Eu vou te obrigar? Não. Claro que não. Mas quem é que está perdendo? A igreja? Porque você não está ofertando e está dizimando? Não. Porque se você não coopera, Deus manda de outro lugar. Quem perde é você que não participa. É você que não reconhece que tudo pertence ao Senhor e por gratidão você devolve uma parte daquilo que Ele permite que você fique com o restante. E lhe dá graça, sabedoria, livramento para que você possa estar prosperando em tudo. Então, nós temos este entendimento, nós temos o hábito, nós temos aí a certeza de que nós devemos fazer aquilo que nós aprendemos. Aleluia. Aprendemos com os nossos pais na fé, aprendemos com os mais antigos e não venhamos querer, o provérbio fala, querer mudar os marcos, mudar o limite. Não. Isso é questão de... A gente pode ser renovado, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da inovação. Querer inovar, querer inventar moda. No quartel sempre diz, né? Que o inventor começa com um I de insuficiente, e termina com R, inventor, R de ruim, e nunca chega ao bom, que não tem o B aí no meio. Então, que a gente venha trabalhar, para que a gente possa estar tendo paz, que nós possamos trabalhar em prol da obra do Senhor, ouvindo as pessoas mais velhas que realmente são bênçãos, porque nós temos uns mais velhos aí que só Jesus na causa. Pessoas que eram para ser os nossos conselheiros, são pessoas que muitas vezes acabam sendo pedra de tropeço, não somente para a liderança, mas também para outros irmãos. Pessoas que ficam envenenando. Até mesmo para a família, né, pastor? A família. Às vezes a família está pagando um preço aí, né, e a pessoa não entende. O príncipe deste século chegou o entendimento. Aí, um certo dia, um rapaz falou assim para mim: você está falando isso aí, mas quem escreveu isso aqui foi um homem. E quem criou as doutrinas da Assembleia, da igreja, foi o homem. Você acha, então vai usar a mula de Balaão? Você vai acreditar na mula de Balaão?
Entendeu? Você queria que um animal escrevesse? Mas Não, tem que ser do homem. Mas nós O homem sabemos recebe que tudo doutrina foi inspirado por Deus. pelo Espírito Santo. O homem que escreveu tudo isso aqui, o homem que registrou a doutrina daqui foi dirigido por Espírito Santo, porque a Bíblia diz, só existem dois caminhos, ou é Deus ou inimigo. Ah, outra coisa, se você levar uma oferta para Deus, para apresentar no altar de Deus, e tiver alguma queixa contra o seu irmão, vai e conserta com ele primeiro para depois chegar lá, senão você vai servir o inimigo, como Caim. O Abel foi e apresentou a Deus a oferta, Caim veio com o coração magoado, depois matou o irmão. Ué, dividido. Aí ele serviu quem? Ele deu lugar ao inimigo. Ele fez o altar, dizendo que estava servindo a Deus, mas ele estava servindo um Deus, mas um Deus o contrário de Deus, da bondade, do mal. Meu Deus, o eu. O eu. Mas, meus irmãos, tudo isso, né, a gente vê que é interessante. E uma coisa que eu quero deixar aqui, já estou encerrando minhas palavras, eu já ouvi alguns pastores, eu vi um pastor que eu tive algum tempo atrás, que ele falava com dor no coração. Diz que na época em que ele tinha um entendimento, a igreja tinha um entendimento, houve exageros da igreja no passado? Houve. Em coisas que, por exemplo, lá no passado era pecado, hoje não é. Quantas pessoas foram disciplinadas por causa da televisão? De ter televisão em casa. É pecado ter televisão? Não, o pecado é o que você coloca diante dos seus olhos. É igual o celular mesmo. Igual o celular. Pecado é aquilo que você deixa colocar diante dos seus olhos, você fica aí se alimentando. Então, ele me dizia que se arrependia da disciplina que teve que aplicar e a pessoa nunca mais voltou e morreu longe da presença do Senhor. Por quê? Por causa de algumas exigências. Mas aí é o seguinte, meus irmãos, aí tem muita gente hoje, principalmente nós, os mais velhos, está falando assim, mas hoje está frouxo o negócio. O negócio, né, não está mais disciplinando isso, aquilo, outro. Meus irmãos, aquilo que eu já falei algum tempo atrás aqui, não é por força nem por violência. Está sendo dito, está sendo ensinado, está sendo falado. Né? Nunca houve tanta pregação como existe nos últimos anos. Mas assim como também multiplica a pregação, multiplica também a falta de noção de muitos crentes que não têm o entendimento do que deve ser, do que deve fazer, qual é o seu limite, até onde vai. E tem que ter o chá de simancol, né? Tem que se mancar. Né? Tem que pedir ao Senhor direção, orientação do Espírito Santo, para falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde quer que o Senhor quer que eu esteja? Porque muitas vezes a pessoa, por mais que ela vê que a vida dela fica patinando, fica no mesmo lugar, não sai, né? Fica dando voltas, ela não quer entender. Ela é dura de coração para entender que Deus está permitindo certas coisas na vida dela, porque alguma coisa ela precisa corrigir. E aí, se você não sabe, vá conversar com a sua liderança. Nós estamos falando aqui para pessoas que não é somente da nossa congregação, do nosso ministério, mas de outros ministérios. Talvez você chegou no ministério não sabendo como é que funciona ali, chega e pergunta. É melhor você perguntar, né, para poder estar fazendo aquilo que é correto, a maneira certa de ser. Algumas coisas que, digamos assim, não é, digamos assim, pecado, mas naquela igreja não admite aquela prática, então não faça naquele lugar. Porque se você fizer, você estará em desobediência. E reino dividido não prospera. Está escandalizando e sendo escandalizado. Por quê? Porque você está servindo de pedra de tropeço a outras pessoas. Como assim pedra de tropeço? Porque alguém que está ali, talvez por falta de entendimento, porque quem também está, tipo assim, no nosso meio, eu digo para nós aqui hoje, e vê uma pessoa chegando, ela não tem que ficar já com aquele olhar acusador. Não, olha e fala, Espírito Santo, abençoa, toca. A pessoa, eu aprendi também com esse mesmo pastor que ele me falou a respeito daqueles que ele disciplinou, e aí a atitude que ele tomava era, por exemplo, a gente estava servindo ao Senhor naquela localidade, e de repente chegava uma pessoa de um outro ministério,
né, de uma outra cidade, de um outro estado, mas chegava com uma prática que era de lá. E aí, algumas pessoas, pastor, você não vai falar nada? Você não vai cobrar? Aí ele falou assim, o Espírito Santo vai agir, vai trabalhar. Aquela pessoa vai chegar, vai olhar, ela vai ver a questão da roupa, ela vai ver a questão da máscara, né, que muitas vezes se coloca no rosto. Uma máscara. Olha a questão do comprimento da blusa, das vestes, né, a largura da calça para os homens, né? Porque a gente só fala da mulher, mas aí a pessoa vai, né, sendo ali cutucada, sendo despertada pelo Espírito Santo, e ali ela, com o entendimento, cai em si, e ali ela muda. Porque se a gente querer impor, não, aqui é assim, e, irmãos, a pessoa às vezes ela pode até fazer, mas vai fazer contrariada, ela vai fazer com raiva, muitas vezes nervosa, e aí aquilo ali não está prosperando. Porque vem para cultuar, mas está com um coração que não está receptivo à palavra do Senhor. E aí, como é que fica? Vai fluir? Não vai. Porque muitas vezes começa até a ter oração em contrário. Portanto, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. E ele trabalhando na sua vida, na sua mente, no seu coração, obedeça. Amém? A crítica também ensina, porque eu criticava muito os barbudos. E critico ainda, né? Mas quando eu assustei aqui, não, rapaz, mas tem muito tempo andando cabeludo. Eu não vejo, não tenho olho atrás, né? Meu Deus do céu. Um dia, começando a filmar, o cabelinho aqui, o cabelo grande. Meu Deus do céu. Às vezes a gente está criticando o outro. Tem alguma coisa na gente. Cisco no olho vai atrás. Eu acho que Deus corrigindo a mim. Você tá cabeludo, rapaz. Não, você vai ver a barba do outro. Então, quer dizer, cuida da sua vida. Amém. É um conselho. A minha avó durou 103 anos. Por causa de que minha avó durou 100 e poucos anos? Porque ela cuidava só da vida dela. Largou a vida de todo mundo, cuidava só da vida dela. Eu tenho uma tia que ela vai para 100 anos. Mas você precisa ver que mulher de exemplo. Quer dizer que na família do senhor ela não cuida. Ela não cuida da vida dos outros, não. Um dia a pessoa falou assim, falaram da tia aqui, falaram, tia. Assim, falou. Também. É isso mesmo, falaram mesmo. Tá. A família do senhor não é a família do Matusalém, não. Não, é Matusalém. Mas o senhor tem uma família com longevidade grande, né? Viu, irmã Cilei? Ó, vai chegar ao 100. Mas é isso daí, gente. Nós estamos chegando ao final. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o nosso pastor que está aqui. Ele vai estar dando os avisos, né? Durante a semana. E as festividades, né, pastor? Nós já vamos começar. Esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, em mais uma manhã, ó Deus, produtiva e abençoada. Estamos falando a respeito da Tua palavra, dentro do assunto, ó Pai, que vai em relação ao envelhecimento, a estarmos atingindo a idade madura, onde nós podemos sim produzir, onde nós podemos, ó Pai, sermos úteis, aonde quer que formos e estivermos. Pai, neste momento, onde houver uma pessoa que está se sentindo, Pai, que fala inútil, está se sentindo, ó Pai querido, Pai amado, desprezada, ó Deus, sem condições de estar tendo a oportunidade, ó Pai, para trabalhar, para poder, Senhor, ainda estar fazendo a Tua obra. Pai, eu te peço que eu venha restaurar, que o Senhor venha renovar a força, a vida, a fé, a esperança deste meu irmão, desta minha irmã. Ó Deus, se for problema, Pai, que está vindo cansaço, ó Deus, através de um problema físico na saúde, em nome de Jesus, nesta manhã, eu oro ministrando a cura, a bênção e a vitória. Que Tu possa estar fortalecendo a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Neste momento, eu lhe peço, Senhor, continue conosco, nos orientando, nos direcionando, dando-nos graça, sabedoria, discernimento do Teu Espírito Santo, para podermos, ó Pai, enquanto estivermos sobre a face desta terra, estarmos lutando, batalhando, não desistindo, ó Deus, das pessoas que o Senhor colocou em nossas mãos, do chamado que o Senhor tem, ó Deus, na vida de cada um de nós. Portanto, ó Deus, nós oramos, ministrando a cura, o milagre, a bênção, a libertação, e o Teu nome venha a ser engrandecido e glorificado através de nós, ó Deus, onde quer que formos e estivermos. A oração que fazemos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Estenda suas mãos
e recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus continue lhe abençoando.